Senadores votam hoje a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente do Congresso faz reunião sobre reforma política. Recurso contra o arquivamento da representação para caçar Aécio Neves é apresentado no Conselho de Ética. Destaques desta edição do Senado Agora. Olá, bom dia. A votação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça será hoje. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã e não é possível afirmar que o texto do governo será aprovado. O repórter Paulo Acrisio vai acompanhar e tem ao vivo mais informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, André Ricardo. Bom dia, telespectadores. A Comissão de Constituição e Justiça vota hoje, a partir das 10 da manhã, o relatório do senador Romero Jucá para a reforma trabalhista. A sessão deverá ser longa, porque, embora o relatório do senador Romero Jucá tenha sido lido na semana passada, hoje pelo menos 4 votos em separado serão lidos e votados também. O tema é tão polêmico que divide até o próprio PMDB, partido do presidente da República. Para que se tenha uma ideia, o senador Renan Calheiros, líder do PMDB, se manifestou contra. Ele critica a pressa em mudar as leis trabalhistas. Saiu em defesa da reforma trabalhista, do texto do governo, o senador Ricardo Ferraz, conforme nós vamos ver o que aconteceu ontem à noite no plenário do Senado, para dar uma avaliação de qual será o clima dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Michel Temer não tem mais a confiança da sociedade para fazer uma reforma na calada da noite, atropeladamente, transcendental, que tem a ver com todos os brasileiros. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Havia uma promessa, e o senador Magno Malta lembrou aqui, de se editar uma medida provisória. No momento, senhor presidente, em que, certo ou errado, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, apresentam uma denúncia contra o presidente. Eu lamento discordar do senador Renan Calheiros em algumas coisas. Primeiro, de dizer que o Senado não deve votar uma matéria e que não há legitimidade no país para o Senado votar uma matéria que não é mais do presidente. O governo mandou uma reforma e o Congresso transformou em outra reforma. Pessoal do PSDB, e eu defendo há tempo que o meu partido deixe o governo do presidente Temer, porque considero que as denúncias são devastadoras e que, portanto, a posição do governo ela é insustentável. Essa matéria não é uma matéria de propriedade do presidente da República, é um equívoco, muito menos do seu governo. Esta é uma matéria que interessa ao Estado brasileiro. As nossas leis trabalhistas são dos anos 40. Elas não dialogam mais com a realidade do nosso país. Lembrando, André Ricardo, que a sessão da Comissão de Constituição e Justiça começa a partir das 10 horas da manhã e você acompanha aqui na TV Senado. De volta ao nosso estúdio. Obrigado, Paulo. E juristas, sindicalistas, representantes do empresariado, do Ministério Público e do Tribunal Superior do Trabalho debateram ontem a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça. Parlamentares contra a reforma garantem que ela fere a Constituição, retirando direitos adquiridos dos trabalhadores e colocando frente a frente na mesa de negociação forças desiguais. Eles querem mais tempo para debater e exigem que o Senado revise o texto que veio da Câmara dos Deputados. Tivemos uma crise econômica extraordinária, um desemprego fantástico, e uma crise social, política, moral e ética maior da história do Brasil. É neste momento, nesta realidade, que nós vamos propor alterações dessa magnitude que mudam completamente a relação do mercado de trabalho brasileiro. Parem com essas reformas agora absolutamente impróprias e no momento que o Brasil não tem condição de fazê-las. O negociado sobre o legislado para retirada de direitos fere a Convenção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil. Esta é a casa revisora, não é a casa homologadora. O Senado
tem que exercer o seu poder legislador. Um apelo para que este projeto seja melhor discutido com a sociedade e com o mundo do trabalho. O poder revisor é poder revisor. Nós não podemos abrir mão da nossa função, jamais, em hipótese nenhuma. É a casa revisora. Essa casa não pode dar uma de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, encaminhou por outra decisão Cristo para ser crucificado. Senadores da base do governo defendem a constitucionalidade do projeto. Para eles, a nova proposta moderniza as relações de trabalho, a exemplo do que já aconteceu em outros países. A reforma trabalhista alemã significou um aumento significativo de empregos e lá houve o fim da restrição sobre a jornada semanal e sobre o piso salarial. A cultura da conciliação, ela está na essência dessa proposta. O que estamos fazendo aqui, estamos fazendo por lei ordinária. Lei ordinária afasta o que está consagrado na Constituição Federal. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para esta manhã. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, está na pauta projeto que estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que obriga as redes pública e privada de saúde a notificar os casos de atendimento que envolvam acidentes de crianças e adolescentes até 14 anos. Projeto que considera abusiva a publicidade que contém informação de texto ou apresentação sonora ou visual que direta ou indiretamente leve o consumidor a engano quanto ao produto ou serviço anunciado. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida em shopping centers. O Conselho de Ética recebeu recurso contra o arquivamento do pedido de cassação do mandato do senador Aécio Neves. O arquivamento foi decidido na última sexta-feira pelo presidente do Conselho, senador João Alberto, que afirmou não haver provas contra Aécio. O Conselho de Ética recebeu recurso contra o arquivamento do pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves. Na última sexta-feira, o presidente do colegiado, o senador João Alberto Souza, decidiu engavetar a representação alegando falta de provas. O recurso foi apresentado pelo senador da Rede Sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, nesta terça-feira e assinado por 8 integrantes do Conselho, 5 deles titulares. O senador do PSDB está afastado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Com base em gravações apresentadas pela JBS, o ministro entendeu que houve, além de cobrança de propina, a tentativa de obstrução de justiça por parte de Aécio para atrapalhar a Operação Lava Jato. O povo brasileiro viu as provas pela televisão, pelo jornal, por todos os meios de comunicação. Repito, se interceptação telefônica, dando conta de recebimento de propina por parlamentar, não for quebra de decoro, nada mais no mundo é. Na opinião dos senadores que apoiam o recurso, a decisão de João Alberto Souza foi autoritária. O presidente da Comissão de Ética, que já está há mais de 10 anos na frente dessa comissão, não tem o direito de esquecer que existe um plenário. Não custava nada consultar o plenário. Portanto, a atitude foi tomada também para combater o autoritarismo e o mandonismo aqui dentro do Senado. Eu acho que houve uma precipitação do nosso presidente. Ele deveria ter indicado, deveria ter marcado uma reunião para estudar a admissibilidade do processo. E ao não fazê-lo, eu acho que ele se apressou, ele se precipitou, e espero que numa nova circunstância dessas ele proceda de maneira diferente. Cabe agora ao presidente do Conselho de Ética convocar uma reunião para que os integrantes votem pelo prosseguimento ou não da ação contra Aécio Neves. Mas não há prazo para isso. Nessa mesma terça-feira, o senador João Alberto Souza foi internado às pressas com problemas cardíacos. O presidente do Conselho tem que definir a data de apreciação do nosso recurso. Se não fizer, nós, no Elazer, solicitaremos em questão de ordem no plenário para que seja feito.
O prazo é do bom senso e da razoabilidade. Na ausência do senador João Alberto, o vice-presidente, senador Pedro Chaves, um dos que assinaram o requerimento para o recurso, assume o comando do colegiado. A nossa ideia, em princípio, é conversar com o presidente da Casa, assumir a presidência da comissão e convocar uma reunião para a próxima quarta-feira. Lá nós vamos acolher o requerimento, que é assinado por 5 senadores titulares, que é a condição segundo o regimento, e a partir daí fazer a deliberação em relação ao processo, se nós acolhemos ou não coletivamente. O Conselho de Ética é formado por 15 senadores. Para ser aprovado, o recurso precisa do voto da maioria dos integrantes do colegiado presentes à reunião. E para a reunião acontecer, é preciso um mínimo de 8 senadores. Em caso de aprovação, o presidente notifica o senador afastado para que ele apresente defesa prévia em até 10 dias. Se o Conselho rejeitar a ação, ela será arquivada definitivamente. O senador João Alberto Souza está internado no Instituto do Coração do Distrito Federal. De acordo com a assessoria do senador, João Alberto deve se submeter a uma cirurgia para a colocação de um marca-passo. Em boletim divulgado na tarde de ontem, o hospital afirma que o quadro do senador é estável, mas não tem previsão de alta. O presidente do Congresso fez ontem uma reunião na residência oficial do Senado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes partidários das duas casas para discutir a votação da reforma política. Os projetos que mudam a lei eleitoral estão na pauta da Câmara dos Deputados. Eunice Oliveira quer que as novas regras já possam valer para as eleições do ano que vem. Algumas mudanças são consenso entre os parlamentares. O que é que pode ser aprovado e que é importante? Cláusula de barreira para definir a quantidade de partidos políticos que hoje é um absurdo e que não pode continuar sendo. E a cláusula de barreira, ou o projeto da cláusula de barreira, vai diminuir o número de partidos. A proibição de coligação na eleição proporcional, que também vai fortalecer partido político que tiver estrutura, que tiver voto junto ao povo. E o fundo eleitoral. Você não pode fazer campanha política sem o mínimo de recurso financeiro. Também a preocupação ficou manifesta de todos os líderes de que a gente possa usar ainda mais, avançar em outros temas, como, por exemplo, a discussão de um novo sistema eleitoral brasileiro, para que a gente possa sair do atual sistema proporcional e que a gente possa evoluir, conforme proposto pelo senador José Serra, para um sistema misto, um sistema distrital misto, em que metade da Câmara dos Deputados é eleita por lista e metade é eleita pelos distritos que seriam formados em todos os estados brasileiros. O objetivo aqui dessa reunião era ouvirmos aqueles que lideram, os que presidem e os que relatam matérias sobre a questão da reforma política, para encontrar um modelo. Qual vai ser o modelo? Eu acho que a gente precisa aguardar um pouco o que vem da Câmara. O dever de casa, nesse aspecto, o Senado já fez. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio ao Congresso discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. A LDO define as metas do governo e orienta na elaboração da lei orçamentária anual. O ministro disse à Comissão Mista de Orçamento que o governo conta com a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência para acelerar o ritmo de crescimento do país e demonstrou um cenário pouco otimista para a economia nos próximos anos. Veja na reportagem da TV Câmara. Se o momento do Brasil tivesse que ser resumido em uma frase, o ministro do Planejamento já teria a dele. A situação fiscal do país continua gravíssima. A previsão do governo é que as contas ainda fiquem no vermelho por mais algum tempo. Em 2017, em 138 bilhões de reais. Em 2018, 129. Em 2019, 65 bilhões de reais. Só então em 2020, deveremos ter 10 bilhões de superávit. Isso antes mesmo de pagarmos os juros da dívida pública. Esse cenário prevê a retomada do crescimento e a convergência das despesas e das receitas para níveis que são compatíveis com a aprovação das reformas que nós estamos discutindo no governo e no Congresso Nacional. A
falta de aprovação dessas reformas, é evidente que esse cenário piora consideravelmente. Essa é a visão do governo. Em cima dela, o Congresso vota a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta a criação do orçamento do país. O relatório foi apresentado nesta terça. Nessa crise econômica, o coração é a questão fiscal. Ela tem a ver com juros, com o ritmo da economia, com geração de emprego e renda. É no orçamento e na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você pode estabelecer um compromisso concreto e real, na vida real, com a disciplina fiscal, com a responsabilidade fiscal. Esse compromisso vai envolver pela primeira vez um elemento a mais: o teto dos gastos. Na prática, ele significa que se quiser aumentar os gastos em alguma área, vai ter que reduzir em outra. Parece simples, mas imagine ter que escolher entre saúde, educação e segurança. Difícil, né? Deputados e senadores vão ter que oferecer uma resposta para isso. Nós temos que fazer com que a economia se desenvolva, colocar créditos disponíveis para o empreendedor poder investir, ter um juro baixo que permita o investimento, que se gere emprego e que com isso se permita ter uma arrecadação a mais, porque muita gente está empregada. O que o governo está fazendo? O governo não quer fazer crescer a economia, porque sua política não é para crescer a economia, para um desenvolvimento equilibrado, sustentável no país, e aí ele quer jogar sobre nós se nós vamos colocar na educação, na saúde. Está errado o governo. Agora, você só pode gastar o que arrecada, mas aí tem uma série de espaço para você melhorar a eficiência do gasto público. Primeiro, no combate duro à corrupção. Segundo, fazendo as escolhas certas. Mas a escolha certa, no meu entendimento, é ter uma boa capacidade de ouvir e perceber o que o povo está demandando. Acesse outras notícias na nossa página na internet. Até a próxima.